É viver aqui mais ou menos, pequena linha. Silêncio, por favor, silêncio. Nós vamos tentar reviver neste momento o batismo de Jesus por João Batista. O batismo é um ritual. E ele aconteceu aqui, no Rio Jordão. Não neste local, mas nas águas deste rio. E segundo os evangelistas, foi em Betânia, da Judéia, portanto lá perto de Jericó. Professor, podemos começar? Podemos a hora que você quiser. Você vai falar para a câmera, tá? Ok. Depois você dá um recadinho pro pessoal aí. Tá bom. Pode fazer barulho que tá gravando. Atenção, gente. Tem que abrir um Vamos pouco manter a frente. silêncio, Por favor, gente, vai gravar. senão grava lá pra TV, tá certo? Professor, atenção, gravando. Mais uma vez eu gostaria de lembrar a vocês e os amigos do Brasil, da TV Mundo Maior, que nós estamos aqui às margens do Rio Jordão. Este rio é um rio sagrado para o cristianismo, porque nele João Batista batizou Jesus. João Batista, um espírito escolhido por Deus para ser o indicador, o identificador de Jesus. Então, segundo Mateus, Jesus veio da Galiléia, foi daqui, certo? Para o Jordão, onde João batizava. Mas João simplesmente não batizava pelo ritual de batizar. Ok? Ele começa no deserto, usando uma expressão hebraica que se diz techuvá. E techuvá é voltar. Voltar para dentro de si mesmo. Voltar para seu interior. A reforma íntima. Então, João dizia às pessoas: é preciso que vocês mudem, porque o batismo em si é um simples ritual. Se a água tirasse mancha ou erro da alma, seria uma beleza. Bastaria um bom sabonete Lux e uma ducha, estava tudo resolvido. Mas a nossa reforma tem que ser interior, daí porque João falava em techuvá. Não era como muita gente diz, arrependei-vos. E quando Jesus se aproxima, ele diz: eu é que deveria ser batizado por ti. Você era que deveria identificar-me. Você era que deveria solicitar de mim a mudança. Ao que Jesus disse: é preciso que assim aconteça, para que se cumpra. E depois que ele batiza Jesus, ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho bem amado, ouvi-o. Ou seja, o Espírito de Deus desceu naquele momento, sobre aquela cena, e aí a igreja criou a pomba, que é o símbolo da paz, como se fosse o Espírito Santo na concepção descendo sobre Jesus. Até o filme mostra ela pousando no ombro de Jesus. Mas vamos dizer assim, nesse fato, para nós espíritas, o que é importante? O que é que marca realmente este momento? É porque João Batista foi o Elias, segundo Jesus em Mateus 11:13. O que é que vocês foram ver no deserto? De Jesus referindo-se a João Batista. Um homem vestido de linho e de púrpura? Não, porque os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios. Foram ver um caniço balançado pelo vento? Também não. Vocês foram ver um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta. Ele é um mensageiro de Deus. Então Jesus considera João um mensageiro de Deus. E dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Por que Jesus disse isso? Porque lá no profeta Malaquias está dito que ele, o último capítulo do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 28 ou 4, início, dependendo da Bíblia: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Portanto, Malaquias já previa a volta de Elias para preparar o caminho de Jesus. E o livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 1,
ele fala da voz que clama no deserto. Endireitai vossos caminhos e abri vossas veredas, porque o machado está lançado. A árvore que não der bom fruto será cortada. Então, veja que Isaías já pedia uma reforma do povo. Malaquias fala que Elias viria. Jesus vem e ainda confirma, dizendo que João Batista é o Elias que deveria voltar. Então ali está tudo classicamente colocado, continuando. Mas tem um detalhe ainda para nós da doutrina espírita. Lá na transfiguração, lá no Tabor, onde estivemos ontem, quando Jesus desce do Tabor, os discípulos perguntam, sabendo desse fato, perguntam a Jesus: não dizem os profetas que João Batista, que Elias há de vir? Ora, porque Malaquias tinha dito, Isaías tinha dito que Elias voltaria. Elias veio lá no tempo dos reis. Mas não dizem que Elias tem que vir. Jesus diz uma frase que está lá no capítulo 17. Realmente Elias há de vir para restaurar todas as coisas. O que é restaurar todas as coisas? Este versículo até hoje ninguém soube colocar, os teólogos, os tradutores, o que Jesus quis dizer com isso. Mas para nós não é difícil de entender, porque Jesus lá em João 14, ele promete um consolador. Tá certo? Não vos deixarei órfãos. Eu irei ao Pai e rogarei que vos envie um outro consolador, que virá relembrar tudo o que eu disse e ensinar coisas novas. Ok? E lá ele diz, em 17, que Elias viria restaurar todas as coisas. Portanto, a gente pode concluir que esse Elias voltando para restaurar todas as coisas nada mais é do que o Espírito da Verdade, que veio restaurar a mensagem de Jesus, simbolizando a nossa terceira revelação. Que sabiamente Emmanuel diz que a primeira revelação, ou seja, os 10 mandamentos, é um código moral, o maior código moral da humanidade. A segunda, o Evangelho, e a terceira, a doutrina. E diz um espírito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: Moisés iniciou, Jesus continuou, o Espiritismo arrematará. Portanto, nós vemos João Batista como o Espírito da Verdade, que veio na filosofia da doutrina pregando a reforma interior, que é exatamente o que prega o Livro dos Espíritos, filosoficamente, a reforma, como ele pedia e chamava no deserto, agora vem como o Espírito da Verdade, trazendo essa revelação libertadora para todos nós. Portanto, a simbologia do batismo é importante, desde que ela mude a gente interiormente. Daí porque batismo vem de bate, filiação, no aramaico, e o ismo é o sufixo que determina uma filosofia. Então, na verdade, batismo é uma filiação a uma mudança. Se você mudou para melhor, você já está batizado. O ritual em si é só um complemento. Por isso que João Batista condenava os escribas e os fariseus, porque a atitude dele, de João Batista, dizer para os fariseus que já consideravam-se filhos de Deus e salvos, dizer que eles tinham que se batizar, era um sacrilégio. Porque para eles já estavam salvos. Qualquer semelhança com algumas filosofias religiosas não era coincidência. Mas tem gente que já se considera salvo. João Batista disse que não. E o batismo não era só para eles, mas para qualquer um que quisesse mudar, quisesse se reformar interiormente. Então nós estamos vivendo aqui às margens do Jordão, que coisa maravilhosa, nesse final de tarde, todos nós fazendo um convite para vocês aqui e para o povo brasileiro do nosso querido Brasil. Mudemos, reformemos interiormente para melhor, e com certeza nós, procedendo assim, nos encontraremos com Jesus, o Cristo. Muita paz, um beijo no coração de todos vocês, até a próxima oportunidade. Adão, quer falar alguma coisa, querido? Muito obrigado. Então, liberar.